Só quando vocês ordenar que a gente começa, tá? Tá bom. Até aceitar tudo, se não ficar bêbado, tá bom demais. Quem? Tá bom. Mônica. Oi, Mônica. Mas não tá me aparecendo para aceitar ela? Até agora ninguém mais pediu solicitação para poder entrar. Tá bom. Calma aí. Calma nessa hora. Só um pouquinho aqui, uma pessoa para aceitar. Jean Gonçalves. Já era. Um segundito, por favor. Porque não me está dando la opción para... Ahora perdí la conexión. Por favor, usted me dice. Tá chegando bem o áudio? Estou escutando bem vocês. Tá chegando bem o áudio? Tá bom. Vamos aí. Mônica Piva, agora consegui. Tá cortando o áudio. Permitir só um pouquinho, por favor. Vamos aí, porque está mandando ainda para inglês. ¿Qué tal? ¿Consiguen visualizar la diapositiva, por favor? Y le llega bien el audio.
Estão me escutando, por favor? Sim, já, perfeito. Terminando essa aula, eu já passo para vocês, tá? Para você mesmo. Obrigada, tá? Dá para ver a diapositiva? Tá aparecendo para vocês? Será que... Tá bom. Bueno, comenzamos con abdomen, ¿verdad? De abdomen, estos límites, ninguém vai perguntar na Doutor, prática. tá travando. Solo los músculos de la pared que vocês têm que manejar bien. Nossa, calma aí, então. Vou ter que reiniciar tudo, então, de novo, porque só agora que está travando. Aquela hora, nenhuma vez travou. Calma aí um pouco. E agora que tal le llega el audio? Está travando ainda? Agora parou. Está chegando bem o áudio para vocês? Ismael, está chegando bem o áudio? Tá oscilando, professor. Não está travando, não? Tá bom, então. Vamos. Bueno. Celia Candia, solo un ratito, le voy a permitir acá. Bueno, agora temos que começar, não tem jeito. Qualquer coisa me avisem para parar e começar a falar de novo, tá? Sem problema isso. Bueno, como le estoy diciendo, ustedes por favor estudien bien los músculos de la pared. En esto, por ejemplo, en esta imagen, ustedes ven el músculo recto anterior del abdomen, que é de cima para baixo até a sínfise púbica. Ele se inserta na espina del pubis, não na sínfise. Quem está na sínfise é a linha alva. Bueno, o que se pode perguntar? Se o alfinete está aqui, onde está mi cursor del mouse, esse é músculo recto anterior del abdomen del lado derecho. Não pode colocar músculo do abdômen, não. Músculo recto anterior del lado derecho. Lembre que a gente passa dessa forma para o gabarito para a doutora ler e logo passar o mesmo gabarito que a gente passa para ela. E onde estão esses tendões entre dois músculos rectos anteriores? Esse é um tendão, não é um ligamento, porque está unindo músculo com músculo. Isso se chama intersecciones tendinosas. Tendinosa del músculo recto anterior, nesse caso seria o lado derecho. Bueno, aquí ustedes ven el músculo oblicuo mayor, que é a continuação del músculo serrátil anterior. E você vê como está formando uma aponeurose e descensão de ligamento inguinal. E lembre que o ligamento inguinal dá para ver no cadáver. Por favor, coloquem se é direito ou esquerdo, doutores. Só um segundito, porque hay gente pidiendo para ingressar. Só um pouquinho, por favor. Tandara Oliveira. Só um pouquinho. Acho que coloquei ya. Bueno. Entonces, atiendan bien. En esta imagen que estoy viendo, 3 estructuras posibles para prueba. Intersecciones tendinosas del músculo recto anterior del abdomen, derecho o izquierdo. Está para ver oblicuo mayor, tá bom? O oblicuo externo também se pode colocar. Não esqueçam lado. Pessoal, por favor, olhem bem. Miren com força. Atiendan que o mais que está mais para fora é sempre o oblíquo maior. O oblíquo menor está por baixo, o interno.
está por baixo do oblíquo maior. Eso es muy importante, gente, ustedes entender, porque el oblicuo menor o interno es la que va a dar a continuación da aponeurosis, lo que va a dar el músculo llamado cremaster. Atiendan, por favor, eso. E o último é o músculo transverso. O povo é muito pequeno, pessoal. É praticamente já está com o peritoneo já. Então, não confundam isso. E o músculo piramidal, né? O triângulo grandão, onde está esse cadáver? Aquele na morgue 4, por favor, no índio. Aqui está na morgue 3. Não dá para ver bem o piramidal. Romperam, então meio difícil a gente querer colocar. E a gente vai fazer 2 campos, possivelmente, na sala 3 e na sala 4. Então, qualquer um deles pode tocar, porque temos suficiente materiais, pessoal. Então, músculo, sim ou sim, uma da musculatura vai sair. Qual que é o objetivo desse aulão? Não voltar a ensinar, só orientar vocês, não perder direita e esquerda. Vocês têm que só anotar direita e esquerda. Fiquem tranquilos. Se eu conseguir ajudar, vou tentar, sabe, vou pelo menos subiar no ouvido de vocês. Eu vou estar aí rondando tanto as 2 salas para vocês. Assim, vou tentar ajudar um pouco vocês. Tá bom, meus amigos? Sin embargo, ustedes van a ver que en esta imagen, só imagen, o ligamento inguinal, ninguém vai te perguntar continuação de quem é. Ela é a continuação do oblíquo maior. Esto, por exemplo, é o ligamento de Gimberland, esse cúmulo aqui de tendões. E esse é o ilho pectíneo. Isso não dá para ver, ninguém vai te perguntar. E aí vai ter o conduto inguinal. Lembre, muito importante que dentro da cavidade abdominal, pelo conduto inguinal vai descer ligamento redondo do útero em las mujeres e o ligamento, ¿verdad? El cordón espermático e os testículos vai descender nos homens. Isso ninguém vai te perguntar. Só que eu quero que vocês aprendam, porque isso a doutora pergunta. E esse arco que vocês estão vendo, esse aqui chama arco crural, pode ser chamado de arco de Toxon, de Poupar. Tem 5 nomes isso, de Varolio, sei lá, a doutora gosta de perguntar essas coisas. E por que é importante esse arco? Você vê que essa imagem é do Google, está errado. Essa artéria ilíaca externa e a vena ilíaca femoral, ela tinha que passar aqui, e aqui ia passar músculo psoas, e o músculo ilíaco para se insertar no trocante maior do fêmur. Pessoal, lembre que músculo psoas dá para ver no cadáver. Isso pode ser perguntado, pessoal. Quadrado lumbar, dá para ver? Mas são pequenos. Os psoas, o que pode mais ser perguntado. Esqueçam desse slide. Nem eu sei o que está aqui. Está tudo errado, está tudo errado. O que vocês têm que ver é só a imagem e anotar o que está vendo. Então, estou falando, num 2 cadáver, o ligamento inguinal direito e esquerdo dá para ver. Vou dar um stop. Estão entendendo até aqui ou estou muito rápido? Larga a mão, esse daí é um ponto de inserção, por exemplo. Isso não, laparotomia exploratória, se tem uma peritonite, acesso de Kocher, se tem uma emergência de cálculos biliares, acesso de McBurney, isso daqui é para apendicectomia, acesso de Lanz é justamente para retirada de ovário, acesso de Panfiesta é para cesárea, Rutherford Morrison é um acesso principalmente para colocar bolsa de colostomia. Essas coisas é só para vocês terem a importância de saber um pouco a parede. Sí ou sí, pessoal, essas intersecções tendinosas, né? Se pergunta del recto anterior, identifique corretamente esses músculos, identifiquem a aponeuroses, né? E ligamento inguinal dá para ver. E se cicatriz umbilical nunca se perguntou, músculo da parede inguinal já não? Isso não, também, isso sim, os psoas
o músculo ilíaco e o quadrado femoral, por favor. Esse quadrado femoral, se eu, por exemplo, eu erguer o rim e eu colocar meu alfinete debaixo do rim, com força vão colocar quadrado femoral. Aquele que parece um filé mignon é o psoas. O ilíaco está na cara anterior do osso coxal. Não tem como errar essas coisas, por favor. Lembrem que o osso coxal se divide em ilion, isquion, pubis. E na cresta ilíaca, esse você pode perguntar, identifique cresta ilíaca, porque todo músculo da parede lateral se inserta nesse. Esse apófise mamilar, larga a mão, esse daí eu xinguei mesmo, doutor, onde que ele quer colocar essas coisas? Então esse está fora, não coloquem esse daqui. Esse daí não precisa nem estudar. Agora, esse osso coxal, por lo menos, estudiem os principais pontos anatômicos. Espina del pubis, espina ciática ou esquiática e a cresta ilíaca. Outra coisa que vocês vão estudar, se quiser, tomem aponte, por favor. Estudiem, por favor, a espina ilíaca anterosuperior. Isso que você pode perguntar. Não tem muita... Não se perguntou mesmo, vai que algum louco mandou uma das imagens. Bueno, esse nada mais para você entender que a gente está estudando o sistema digestivo infradiafragmático, é decir, por baixo do diafragma. Faz hora que se iniciou o sistema digestivo na tua boca e termina no ano. Bueno, e as glândulas anexas são fígado e pâncreas. O vaso é uma estrutura que nasce no sistema digestivo infradiafragmático, não tem função digestiva, ela é um órgão do sistema hematolinfopoético. Vou simplificar, é o cemitério do glóbulo vermelho. Ninguém vai perguntar essas coisas. Só que do vaso você tem que saber a cara diafragmática e sua cara visceral. Saiu, e eu mandei, eu e o doutor Wagner mandamos isso para a doutora. Sim ou sim vai sair. Cara visceral e cara diafragmática del vaso. Tem pessoa que confunde vaso com fígado, Deus me guarde e me livre, né? Mas aconteceu. E tem pessoa que confunde com rim. Grande é a diferença. É a mesma tomar um whisky bom com uma cachaça. Não pode, por favor, errar isso. E as formações peritoneais. O que hoje a gente pergunta da formação peritoneal? São ligamentos e são os mesos. Quando é entero, mesentério, é de intestino delgado. Del intestino delgado é mesentério. Sim ou sim vai perguntar. Eu tentei conversar com o meu grupo, principalmente na reunião que teve com a doutora, de entrar no consenso de perguntar coisas grandes, não já colocar o jejum lá no ombro do cara. Eu vi que foi muito errado isso. Então, jejum a gente vai cobrar de peças diferentes. Por favor, acabo, né, Vitória? Então, mesenterio. Ahora sí le pregunto, no confundir los ligamentos. Ligamento redondo, por ejemplo, y ligamento falciforme del hígado. Dá para ver? Já vou chegar nisso. Então, de formações peritoneal, o que vocês têm que saber são os mesentérios. Você vê, mira por la ténia, esto é la ténia, estos são as austras ou abolladuras, mira. Isso também eu perguntei. Larga a mão de tirar austra. Mas se vem que um louco perguntou, você vai colocar austras del colon sigmoide ou colon sigmoide. Pessoal, se aqui está a minha cresta ilíaca esquerda, aqui vai descer meu colon descendente. Por que é importante a cresta ilíaca esquerda? É muito importante porque esse é um delimitador para você falar. Aqui termina meu colon sigmoide e aí se inicia meu colon... aí termina o colon descendente e se inicia o colon sigmoide. Esse é o ponto, se eu tenho um câncer, se eu tenho um estrangulamento por uma hernia inguinal, é onde eu vou colocar uma bolsa de colostomia. E estes são todos os intestinos, para não estar tudo junto assim, por isso que Deus fez um mesentério. E meso, este é um meso, mira. Se está, por exemplo, um alfinete no amarelinho, não está no
cólon transverso. Isso é mesocólon. E esse que está no fígado é o ligamento falciforme. Aqui está livre, que está suspenso, que não está dividindo o fígado, é o ligamento redondo do hígado. Por favor, não erre ligamento redondo do hígado. Isso é importante para vocês verem, por exemplo, aqui. Travou minha computadora. Ixi. Estão me escutando, pessoal? Acho que não me escuta mais eles. Doutor, tem um aluno aguardando o senhor aceitar. Tá bom, graças por avisar. Estão entendendo até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida? Está servindo para vocês? Tá ótimo, doutor. Tá ótimo, tá bom. Tá ajudando bastante. Tá bom. Acho que não consigo. Calma aí. Travou tudo aqui. Travou tudo. Fiquei nervoso. Calma aí um pouquinho. Ai, que complicado. Eu sou meio índio com negócio de computador. Desculpem. Índio já sou mesmo, né? Mas, nossa senhora, que complicado é isso. Com paciência se chega ao cielo. Só um pouquinho, por favor. Sim, Flávio já foi. Medo UCP 24, sei lá quem é, mas tô também. Vamos aí. E aqui está o Gabriel. Perfeito? Bueno, fíjense outra vez. Esto, vamos colocar se o alfinete está aqui. Estão vendo o cursor, a setinha? Esse aqui é o corpo do estômago, pessoal. Mas quanto mais longe, coloca antropíloro. E aqui sempre, pessoal, vai ser jejum por aqui. O intestino delgado, se a gente quer pedir, por exemplo, íleon, onde eu pediria íleon? Lá perto do cólon, aqui eu pediria o íleon. Se eu colocar um alfinete aqui, sempre vai ser jejum. Eu quero... E o meu professor colocou no gabarito íleon e colocou aqui. Vocês como tem que reclamar? Doutor, depois do duodeno, da quarta porção, que a gente vai ter? Vai ter o jejum. E o jejum mide mais ou menos 6 a 7 metros. Então, o íleon só vai ser lá no fundo. Então, vai ser bem na região ileocecal. Aqui o alfinete. Então, se o cara colocar aqui, você tem com propriedade e fala com o teu professor. Gritaria, porque nesse dia a gente já estamos estressados por 1000 coisas, já é chegando por 1000 coisas, e o cara vem gritar de novo com nós. Então, não tem... Então, se quer reclamar, reclamem por separado, para todos os doutores vale isso, tá? Então, a gente ajuda, eu pelo menos ajudaria meus alunos, mas se não me colocar direito, esquerdo, ligamento falciforme, eu não vou ajudar ninguém, estou falando porque esse dia... vai estar um cão, principalmente o nosso coordenador, tá bom? Então, vamos fazer com organização esse dia, tranquilo, tá bom? Olhem a estrutura, 1 minuto por campo vai ter, e é muito, porque é só anotar tal coisa e o lado, já era. Se eu colocar um alfinete aqui, por exemplo, o que seria isso? Já está vendo que é um fígado, mas que parte do hígado? É a cara diafragmática, é o lóbulo direito do fígado, não é uma cara visceral. Do fígado. Doutor. Eu não vou colocar nessa imagem, por lo menos, senhor, estou escutando. Doutor, no caso, por exemplo, estou escutando, se aparecer, tiver o alfinete, colocar cara diafragmática ou colocar só o lóbulo? Ou porção diafragmática? Colocar lóbulo... Estou escutando travado, senhor. Ixi, então é minha internet. Doutor, tem gente pedindo para entrar ainda aí, se o senhor aceitar.
Se eu colocar somente cara diafragmática do fígado esquerda, vai estar certo ou tem que colocar a porção Estão me também? escutando, doutores? Sim, doutor. Pode Dá pra- repetir, por favor? Não, desculpa, por favor. Se, por exemplo, eu Pode repetir, porque saiu todo entrecortado. se colocar somente, dá para escutar? Alô, alô? Doutor, Vou ele mandar está perguntando assim: se colocar, um Estou te exemplo, cara escutando. Sim, diafragmática, senhor. ou tem que colocar cara diafragmática mais o lóbulo, o lado, esse tipo de coisa que ele quer falar. Del hígado, del hígado. Claro, doutora. Sim, porque o gabarito vai estar. Isso não é porque eu quero e não é porque eu vou. Tá vendo minha setinha aqui? Sim ou não? Não. Me responda, por favor. Não. Não tá vendo a setinha? Não? Agora eu tô vendo. Agora sim. Assim. Agora Não dá pra ver. consegui ver? Bueno, dá uma olhada aqui o ligamento falciforme dividindo o fígado em dois. Aqui se está o alfinete, seja fígado livre ou no cadáver. Isso é la cara Professor, tá cortando muito. visceral del lóbulo izquierdo. Está aqui. Cara visceral, porque está olhando as vísceras. Doutor, o senhor pode repetir? Cortou tudo. Agora, me escuta bem? Está Professor, não oscilando deu para muito a escutar internet. nada. Não deu para escutar nada. Se o senhor puder voltar toda essa parte. Sim. ¿Consegue escucharme, doutores? Agora sim. De novo. Hola, hola. Por favor, gracias. Só porque eu estou aceitando. Oi? Sem problema, volto a repetir tudo de novo. Consegue, solo quiero que me responda. ¿Ustedes están consiguiendo escuchar bien o no? O problema é que tá cortando muito o seu Não, áudio. tá travando muito. Não, não.
Pois é, tô achando que a internet dele tá com problema mesmo. Tá ruim a transmissão. Ah, doutor, porque tem que pagar a internet. Vamos aguardar um pouquinho. Olha, a aula estava boa.
Rapaz, a aula foi de arrasta mesmo. Pessoal, consegui escutar agora de novo? Peço mil de... Sim, Me estamos perdoe, escutando. por Estamos favor. escutando, doutor. Tá tranquilo? Obrigado, tá? Vou um pouquinho de novo. Onde botar? Onde botar na toca? Hoy no te vamos más en el cumpleaños. ¿Dónde querés lo ir? ¿Ah? Está cansativo para la bópila. Qué pobrecita esa nena que está cansada. Qué pobrecita mi bebé que está cansadita. Che. Anda por traerme agua, hija. Ya, poneme agua. Cáelo todavía, por traerme un poco, por favor. Bueno, vou intentar apresentar de novo aqui, tá? Conseguem visualizar de novo a diapositiva, pessoal? Sim. Tá aparecendo para vocês? Não. Tá. Não tá chegando entrecortado? Allá, mi amor, de allá agarra mi vida.
No voy a cargar mucho nomás. No me está apareciendo as solicitações. Mas bueno, voy a continuar. Até agora não me chegou ainda. Me chegou agora foi do Tarles. Vai. Tá bom, obrigada, tá? Vou ir continuando agora, pode ser? Para não travar de novo esse daqui. Esse daqui. Até bala aqui de novo. Graças, meu amor. Aí não vai errar. Ficamos no fígado, tá? Nessa imagem. Calma aí, vou ver quem que quer entrar de novo. Calma aí. No. No, ahí veo. Bueno, usted, el hígado, en realidad, ustedes van a ver, aquí hay tres imágenes. ¿Están viendo a setinha aquí? O lóbulo direito do fígado. Sim, sim, Bueno, dá para ver, doutor. ese es el lóbulo derecho del hígado cara visceral. Essa é a resposta da prova. Lóbulo derecho del hígado cara diafragmática. Diafragmática, né? Diafragma, está olhando para cima, está olhando para cima. E esse é o ligamento falciforme. Isto é o que ele divide al hígado. Tudo isso daqui é vestígio embrionário que virou formações peritoneais. Na verdade, foi duas artérias e uma veia umbilical isso. E esse está livre, em alguns fígados, na faculdade está livre, assim, mais comprido, é o falciforme. Lembrem, pessoal, que quando vai nascer um neonato, de um feto para neonato, tu antes de fazer clamp, é decir, pinçar, sempre se tem que esperar mais ou menos uns 60 segundos para você cortar esse cordão umbilical. Porque se você cortar antes esse ligamento, você pode causar um problema neurológico grave na criança. Porque de neonato é de 0 a 28 dias, você pode causar uma hipóxia cerebral. Então, daí que vem os problemas cognitivos, motores também, porque lembrem que esse fígado era o pulmão no corpo humano, porque a sangue arterial e venosa se mesclam ainda, porque tem um forame voltal aberto. E isso em 5 horas tem que fechar. E aí o fígado deixa de ser o papel principal desse fator de produzir hematoses, por exemplo. Porque a mãe, tudo que ela alimenta, ela nutre o pequeno dela por esses artérias e veia. Aqui depois vai virar um ligamento. Então, quem que é o ligamento falciforme do fígado? Aqui está, aqui, ó, que está dividindo depois 2 lóbulos. E o que vai estar livre é o ligamento redondo del hígado. Não esqueçam, pessoal. E ou esse mento menor ou epiplom menor. Lógico que não está desse jeito, mas tem materiais que tem um amarelinho, se tá, parece uma gordurinha. Isso é o mento maior, nasce da curvatura menor. E essa curvatura maior do estômago, ela dá origem a essa daqui, epiplom ou mento maior, pessoal. Então, não tem, lógico, não tem, parece um avental desse jeito. Só que ustedes tienen que saber que esos mentos, esos ligamentos, todo que é ligamento não tem estrutura vasculonervosa, só que é importante para a fixação de um órgano para outro órgano. E essas estruturas como mento maior, mento menor, mesentério, isso serve para quê, meus amigos? Isso serve para a estrutura vasculonervosos. Então, se está aqui o alfinete, é cara visceral do fígado, lóbulo direito. Você, por favor, não confunda a parte do estômago. E onde tem que ser cárdias, onde tem que estar o corpo, e aqui onde está esse vermelhinho, que parece uma bolinha, isso é antro, depois já é a primeira porção do duodeno.
Pessoal, tem duodeno por separado. Então, vou ver se eu tenho uma imagem aqui. Mira um pouco. Esse amarelinho é um catéter. Nada, a doutora vai perguntar esse foramen. Isso chama hiato de Winslow. Ó, aqui vocês vão colocar união gastroesofágica. Ou pode estar cardias. Se está aqui, pode colocar fundos o fornis del estômago. Cuerpo del estómago, antro e aqui é a região pilórica. Aqui é o corpo do pâncreas. Aqui dá para ver fundos da vesícula. Não esqueçam. Cuerpo da vesícula. Infundíbulo. Essa curvatura maior do estômago. Curvatura menor. Não esqueçam, por favor. Aí tá, esse daqui tem. Lá no índio, acho que assim dá para ver. Ó. Esse é o ligamento redondo. E aí está o ligamento falciforme. Como saber quando é ligamento redondo e ligamento falciforme? Ligamento falciforme está no fígado, o redondo está livre. Outra coisa, meus queridos, vocês lembram do ligamento triangular do hígado? Isso sim ou sim vai sair. Já estou dando um macete para vocês. O ligamento triangular dá para ver bem. Então, como eu falei aquela hora para vocês, esse duodeno tem que saber as porções. A segunda que a gente pergunta muito é a flexura. Esse jejum, se a gente marcar, pode ter 6 metros. Esse 3 metros para o íleon. Se eu quiser marcar íleon, onde que eu vou marcar? Lá perto já do ciego, onde termina. Para não confundir mesmo vocês. E esse duodeno aqui dá para ver bem na... Como chama? No material livre. Primeira porção, segunda porção, dá para ver a terceira e a quarta. Pessoal, se o alfinete está aqui onde está essa seta azul, aí já é jejum, meus irmãos. Aqui é a quarta porção, aqui é a terceira. Então, esse ângulo do duodeno jejunal, por que a gente pergunta muito? Ou chama ângulo de 3 também. Isso daí é muito importante para você diferenciar uma hemorragia digestiva alta de uma baixa. Como eu posso falar? Se está sangrando aqui no duodeno, qualquer uma das porções no estômago, a sangue vai sair digerida, porque o estômago e o duodeno são de digestão. A sangue vai sair preta, suja, vai feder, chama melena. Se eu estou sangrando pelo reto, pelo ânus, por fora, eu vejo assim no papel, ou se estou sujando sangue no vaso, e está sangrando por baixo do jejum, se a sangue é vermelha, tu vai ver que aqui o sangramento é uma hemorragia digestiva baixa. Só porque estou falando isso, ninguém vai te perguntar, só estou ensinando a importância de você saber pedir uma endoscopia de uma colonoscopia, tá bom? Então, por favor, não esqueçam, 6 centímetros é pequeno, pessoal, aqui só a imagem é grande, tá? O mesentério, ó, não esqueçam, aqui é mesentério. A artéria mesentérica inferior, a importância desse daqui. Ou, aqui, ó, pessoal, isso que eu estou querendo. Ou a rama terminal da artéria mesentérica superior, isso é para a teoria. Essa é a artéria ileocecal, ou íleon seco, apêndico cólica, muito importante. Esse verdinho, esse daí, é um catéter te ensinando que isso daí é quem? A válvula ileocecal. Essa é a válvula ileocecal. Então, se eu quiser perguntar íleon para vocês, e olha que eu vou conversar com meus colegas, aqui, mirem, aqui eu colocaria um alfinete se eu quiser colocar íleon. Essa rama terminal ninguém vai te perguntar. Só que tu tem que saber que isso daqui é ciego, já é intestino grosso. Bueno, no índio, atendam bem porque aconteceu com o grupo C. Aqui eu coloquei assim, está comprido. E apêndice, por isso que eu tenho que saber a bibliografia. Apêndice não tem mais de 10 centímetros, Deus me guarde e me livre, está inflamado, está supurado isso. Se está no índio, se a gente colocar muito perto do ciego, é tênia. Só o final que é apêndice vermiforme. Só que para não ter esse rolo, eu vou tentar
ser bem específico, se quiser cobrar tênia, vamos cobrar por aqui, mais ou menos, tá? Então, esse é o ciego, aqui é o cólon ascendente. Aí, professores, atienda-me. Tá vendo esses amarelinhos que parecem uma gota de gordura? Isso chama apêndice epiploico. Não me errem, por favor. Esses apêndices epiploicos nunca, never, jamás, no, nahanem. Nunca ustedes van a encontrar no intestino delgado. Só se encontra no intestino grosso. Tá bom? E quem forma parte do apêndice vermiforme órgano linfoide? El ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Outra coisa importante, vou auxiliar vocês na teoria. Aqui na metade do colon transverso, aqui é tudo para a artéria cólica direita, rama do mesentérica superior, e a cólica esquerda vai nutrir tudo isso. Então, a doutora cobra esse arco vascular de Riolano. Ela fala outro nome que esqueci agora como que ela coloca nas provas. Então, lembre que é austras, que é tênias. A gente tem intestino por separado. Pode colocar também, pessoal. Tá bom? Esse apêndice vermiforme, por favor, isso daqui, quando vocês abrirem tudo grande, vai estar no lugar certo. Como está pequenininho, só que apêndice vermiforme apareceu no reto. Tá errado isso, tá? Aí tem um resuminho, pessoal, para vocês. O que é apêndice epiploico? O que é uma tênia mental? Por favor, leiam um pouquinho também. Vocês só têm que anotar o que vocês estão vendo. Estão me escutando? Sim, doutor. Sim, doutor. Pessoal, Sim. eu tirei umas fotos reais, só que eu não posso passar. Só que se eu passar alguma coisinha no grupo grande aí, ou para minha querida Ismaele, vocês me juram que não vai passar, não vai, senão você expulso, cara. Eu quero colocar meu trabalho em risco por querer ajudar vocês. Ou eu não faço isso. O que vocês me dão de auxílio? Da minha parte, por pode ficar menos, tranquilo. porque se Passa eu para a passar Ismael e ela decide, doutor. o que tu acha, Ismaele? Tu que manda nessas horas, mulher. Coloca num drive, Ismael. Eu não quero, pessoal, por favor. Ou eu só deixo essas imagens mesmo. Vocês já conhecem as estruturas que tem lá. Para que me complicar também e para que complicar um de nós também, né? Então, só que eu posso mandar como, por exemplo, bexiga, tem um negócio que... Vocês viram todo mundo bexiga com a próstata? Com a próstata, não. A gente viu aquela solta grande. E esse tá lá. E tem aquele que parece um ratinho, que tem vesícula seminal. E na grande também tem a vesícula seminal. Então, por favor, não vão errar isso. Se a gente alfinetar na próstata, só coloca a glândula prostática e acabou. Não precisa colocar anterior, posterior. Naquela bexiga grande, dá para ver também conduto deferente, onde chega espermatozoides. É aí que se faz no homem inseminação. Inseminação, estou falando. O outro, como chama? Esqueci. Vasectomia. Isso sim ou sim a gente... Sim, senhora. Natália Liliane. Karen Souza. Foi. Sim ou sim, pessoal, isso daqui vamos perguntar. Principalmente, e cuidem esse daqui. Se vocês vão colocar austra de colon sigmoide, coloca também do lado, colon sigmoide. Vai que o maluco não sabe se pergunta essas coisas. Se ou se não errem isso vamos perguntar. Depois da quarta porção, se alfinetar naquela duodeno que está com estômago, pâncreas, tudo junto, já é jejum. E, Leão, se a gente quiser cobrar onde vai alfinetar, bem perto do lado ciego. E aí vem, isso daqui, os dois são cara diafragmática.
Onde eu estou colocando amarelinho, até aí é o falciforme redondo, já é o resto. Ligamento redondo del hígado. Sim ou sim, doutores, vamos perguntar esse. E a cápsula é de Gleason. Vai que algum louco pergunta, né? Sim ou sim, vamos perguntar o lóbulo caudado, o lóbulo quadrado, né? Não errem isso. E o ligamento triangular, sim ou sim. Olha que esse fígado está de cabeça para baixo, né? É que eu gosto, a minha vida já é cabeça para baixo, então por isso que eu gosto de colocar minhas imagens assim. É tudo louco, sabe? As entidades que pedem fazer essas coisas. Tá bom até aí? Doutor, eu tô aqui te ouvindo, tá bom? Tá bom. Faz parte, doutora, faz parte. Bueno, olha só, aí completem. Eu fiz esse daí para vocês completar. Vai aparecer nome quando abrir tudo com força aqui. Outra coisa, tem fígado que dá para ver o ilho hepático, doutores. Nunca o colédoco vai fazer parte do ilho hepático. Ou é conduto hepático comum. Artéria hepática própria e vena porta. Isso dá para ver. Vena porta hepática. Por favor, coloquem assim. Vena porta hepática. E tem um vaso que dá para ver a veia esplênica que está por separado. Então, vena porta é grossinha mesmo, né? Aí está o ilho hepático. Não me errem. Ninguém vai perguntar mesmo isso. Só para identificar. Outra coisa, sim ou sim, vamos perguntar partes da vesícula. Infundíbulo ou sarco de Hartmann. Sim ou sim se pergunta, e saiu? Saiu ou não saiu essas partes para vocês, doutoras? Saiu. Bueno, e o povo não pode errar. Fundo da vesícula biliar. Cuerpo da vesícula biliar. Isso tem que colocar. No cadáver índio dá para ver bem o conduto hepático comum, com cístico e o colédoco. Não errem. Ou a segunda porção e a primeira porção. Essas coisas são... Essa ampola de váter, esfíncter de Oddi, essas coisas não vai perguntar. São coisas pequenas, doutoras. Qual doutor que dá para ver do conducto? Do índio dá para ver todas as vias biliares. Todas. Conduto cístico hepático, conduto hepático comum e conduto colédoco. Lembrem que o conduto hepático comum com o conduto cístico mais artéria cística, rama da artéria hepática direita, forma o triângulo de Calot. A doutora gosta. E quem que vai fechar a base lá em cima? O fígado. A doutora gosta de perguntar. Se eu fosse você, estudava triângulo de Calot. Isso não é a gente. Isso daí é para teoria. Estou só auxiliando, tá? Caiu na prova, doutor. Caiu? Tá bueno. Caiu. É bueno, doutora. Esta máquina demais. Pessoal, o lóbulo direito do fígado, cara, diafragmática, ligamento falciforme, ligamento redondo, ¿cómo se llama ese? Lóbulo hepático izquierdo, cara diafragmática. Essa é da imagem lá da faculdade. Esse é o fígado que está lá, pessoal. Vocês conhecem esse? Um maluco só rompeu esse daqui esse dia. Então, esse daqui é o colédoco. É o cístico conduto hepático comum. Esse grandão a ver na porta. E aí está a artéria hepática própria. Ou esse daqui quem é? A vena cava inferior. Ela vai atravessar o fígado. Ou ligamento triangular. Aqui é toda a cara visceral. E esse daqui, tá vendo a minha setinha, pessoal? Sim ou não? Sim. Esse chama lóbulo caudado, ou Spiegel. Quadrado em cima e caudado embaixo. Não errem isso. Vai sair sim ou sim. Juro pelo mais sagrado que sai, meus queridos. Sai. Lóbulo caudado ou Spiegel. Caudado. E se, vamos, pessoal, se eu tirar essa vesícula daqui, vamos tirar, não vai ficar uma fossa? Chama fossa cística ou fossa da vesícula. E esse é o lóbulo quadrado. Lóbulo quadrado, lóbulo caudado. Cara visceral del lóbulo derecho del hígado,
arcada visceral del lóbulo izquierdo del hígado, ligamento falciforme que divide 2 lóbulos e esse triangular, sim ou sim, vamos perguntar. Tá bom? Dá para entender, fígado? Isso que travou aquela hora. Estão me entendendo, irmãos? Bichões, estão me escutando? Ninguém está me Sim. escutando mais? Tá bom, então. Sim, tá entendendo. Aí está o sistema porta, mina. Esse daqui é a vena esplênica. Essa é a vena mesentérica inferior. Isso daqui é o tronco esplenomaçareico, ou continua já sendo a esplênica. Mesentérica superior e o sistema porta. Vou explicar um negócio para vocês, para a teoria. Não sei se querem me escutar. Que a doutora Sim, pergunta. doutor. Você Sim. está vendo? Ó, Fala, doutor. antes de chegar, dá uma olhada nessa imagem aqui. Vou te ensinar um negócio para vocês captarem uma coisa legal aqui, ó. Ó, tá vendo a vena porta, né? Aqui dá a vena cava inferior, desculpa. A vena cava inferior, essa daqui é. A sangue Sim. que está vindo dos teus membros inferiores, geralmente, é muito grande no teu intestino delgado, grosso. Acaba que a vena cava inferior não consegue drenar tudo. Drena sangue, só que acaba chegando nutriente sujo pra caralho, muito sujo. Se chegar diretamente na tua aurícula, você ia morrer de infecções. Como fala o Orcélio, ia chegar popô na cabeça. Então, você vê que o fígado, essa artéria hepática própria, ela só vai nutrir o fígado 20% só. Só que como ele é um órgão que faz desintoxicação, ela vai ter uma enzima chamada peroxisomas. É aquela que tira a acetona, aquela que tira o esmalte. Esse é o fígado. Por isso que a gente bebe e não fica louco. Esse vai desintoxicar teu corpo. Então, essa artéria hepática própria, chamada comum, o que ela faz? Ela enfia oxigênio para ela, só que é muito pouco. Então, por que o autor que está fazendo esse livro, um Frank Netter, esse cubano aqui, em 1992, ele enfiou assim, essa setinha, porque a sangue que está vindo aqui pela cava vai entrar no sistema porta, por que chama sistema? Porque a esplênica com a mesentérica inferior. Quem que é a mesentérica inferior está drenando? Está drenando o cólon descendente, o cólon sigmoide, reto e o ano. E onde ela vai jogar aquela sangue de drenagem? Na mesentérica inferior. E onde drena? Onde termina? Na esplênica. A vena mesentérica superior está drenando cólon descendente do lado direito, está drenando todo praticamente o intestino delgado e metade do cólon ascendente. Essa drenagem acaba que vai chegar nutrientes sujos. Então, o sistema porta toda essa sangue da cava, da mesentérica inferior superior, vai entrar aqui. Então, você está vendo essas setinhas? Segue as setinhas. Aí vai ter esses peroxisomas aqui nessas células estrelhadas. Elas vão ter esses intercâmbios, tipo assim, o que vai fazer o fígado? Vou comer toda essa nutrição suja, porque eu tenho uma enzima que vai me cuidar. Aí o fígado expulsa pelas veias hepáticas na própria cava, e aí já é a aurícula direita. Esse que é o sistema porta. Por isso que Deus, na vena cava inferior, fez aquela válvula de Eustáquio. Deus me guarde e me livre. Se sobrecarregar a pequena circulação, você vai ter um refluxo de sangue. E aí começa a famosa esplenohepatomegalia, começa a ter ascites. O que destrui da hipertensão portal? Você vê aquela barriga de shopping. Não, a barriga de shopping é por culpa já de cirroses. Tem aquela ascarilumbricoides, a Taenia solium. Isso daí come, destrói esse sistema, por isso que o bebê fica com ascites, com uma barriguinha de shopping também, aqueles bebezinhos aquelas crianças que andam em precária situação. Isso não é para teoria, só estou explicando. Não sei se abrir a mente de vocês um pouco ou não. Ótima explicação, Sim, doutor. doutor. Sim. Com certeza, Se a doutora com pergunta certeza. sim ou sim, pessoal. Não tem, isso temos que saber, porque quando tem sobrecarregado o sistema porta, dá aquela ingurgitação jugular, se destrói as válvulas do... Não, aqui é malignidade profunda, cara. E aí que você tem que usar aquela diálise peritoneal. Se a furosemida não faz o trabalho, um diurético,
o cara vai estar com sobrecarga, vai ter falta de ar. Dyspnea, juku, Bueno, vamos ao que importa agora de novo. Vocês sabem que tem um estômago, que eu dissequei lá, um estômago com duodeno e pâncreas e um vaso. Aqui é a cara parietal ou diafragmática. Eu vou aceitar dos meus alunos. Se o doutor de vocês, ele pediu cara diafragmática, meu aluno colocou parietal aqui. Agora, se me coloca aqui, é visceral. Esse é cola del pâncreas. Aqui é corpo. Aqui é o coelho e aqui é a cabeça. Pessoal, tá vendo esse... Aqui está um tracinho, chama processo unciforme. Aí vai estar artéria e vena mesentérica superior. Então, essas coisas a doutora gosta de perguntar. E aí também, se eu tirar aqui, eu vou ter quem? A pinça aorta mesentérica. A vena renal esquerda está passando aí. Aí está o tronco celíaco. Miren, artéria estomáquica coronária ou gástrica esquerda. Por que chama artéria lineal? Porque é uma linha reta em cima do borde superior do pâncreas. Ou esplênica. Até aqui é... O que vai ser esse? Artéria hepática comum, artéria hepática própria, artéria gastroduodenal e artéria gástrica direita. A artéria gástrica direita pode sair da hepática própria, da comum ou da gastroduodenal. Isso já é mais teoria, só estou ensinando, tá? Não errem essa porção do duodeno. Por favor, não me errem, por favor, isso. Ó, se o alfinete está aqui, o que é daqui? Jejuno. Faz hora que já foi ascendente. Aqui já foi a flexura da jejura. Jejuno. Olhem essa flexura. Olhem o fundo da vesícula, corpo, saco de Harman. Volto a falar. Muito já falei desse daí. Vai sair. Isso não vai sair, não. Volto a explicar as porções. Aqui já é ângulo do duodeno jejum. Não é aqui. Aqui já é jejuno. Sim ou sim, vamos perguntar esses, meus irmãos. E você vê que tem uma artéria aorta que eu dissequei dessa forma lá. Sim ou sim. Aí está errado só. Quando eu abrir toda a imagem, vai sair legal para vocês, onde é o respectivo nome. Então, vocês têm que se orientar primeiro, rama anterior, rama lateral e posterior. A rama anterior, tronco celíaco, eu dou minha palavra para vocês. Tenho minha palavra de homem. Que o tronco celíaco, a gente pergunta, e não vai sair coisas pequenas. Por exemplo, hepática comum, não. Eu vou perguntar sim ou sim artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior. Não errem. Artéria ilíaca comum ou primitiva. Direita e esquerda. Vai sair ilíaca externa e artéria ilíaca interna. Pode sair. As ramas esafrênicas inferiores não dá para ver. A suprarrenal média não dá para ver. Só que a artéria renal dá para ver. Doutor, travou. Doutor? Aí... Estão me escutando? Olá, olá. Sim, o que o senhor falou antes, Estão eu não me escutei escutando? nada. Estão me escutando bem ou não? Me respondam, por favor. Agora sim, antes não deu para escutar, travou. Bueno, tenho a minha palavra que a gente não vai perguntar ramas pequenas. O tronco celíaco, artéria mesentérica superior e inferior são ramas anteriores. Se orientem, pessoal. Ramas posteriores são as lumbares. Ramas laterais são as frênicas inferiores. A suprarrenal média. A artéria renal dá para ver naquele troço de artéria aorta que tem lá. A gonadal não dá para ver. Aí está o arco vascular da curvatura maior e menor. Depois, ao abrir, vai chegar melhor para vocês. Vai ajudar vocês para a teoria. E são ramas da artéria mesentérica superior, só artéria mesentérica. A gente não vai perguntar artéria pancreatonal inferior, artéria pancreatonal inferior anterior, artéria pancreatonal posterior. Esse jejunão, ileais, artéria... Isso daí é teoria. Só arco riolano é teoria. Só artéria mesentérica superior, vocês têm que visualizar. Tá entendido até aqui, doutores?
Sim. Aí está a artéria mesentérica inferior. Ela vai inervar metade do cólon transverso esquerdo, cólon descendente. Artéria sigmoidal superior, média e inferior. E artéria rectal superior, chamado de hemorroidal. Dá para ver, só que não vai perguntar. Tá vendo o meu cursor aqui? Ou artéria retal superior e a sigmoidal inferior. Tá vendo ou não? Esse amarelinho aqui parece uma perninha. Estão vendo ou não? Sim, doutor, Aqui estamos onde vendo. está. Pessoal, esse ponto é muito importante para você cortar, cauterizar isso. Quando tem câncer de cólon sigmoide, esse ponto chama ponto crítico de Sudeck. Ponto crítico de Sudeck. Isso daí é um ponto entre a rama terminal da mesentérica inferior, que é o retal superior, e o cólon sigmoide inferior. Isso se cauteriza para você colocar colonoscopia, para colocar bolsa de ostomia. Pessoal, o cólon descendente, então, até a cresta ilíaca, e depois já é cólon sigmoide. Então, essa artéria aqui você vai trabalhar, vai cauterizar para colocar bolsa de colotomia. Não errem, por favor. E nunca errem esse apêndice epiploicus. Sim ou sim, vamos perguntar isso. Aí está o arco vascular de Riolando, formado pela cólica média, cólica direita e esquerda. Cólica izquierda é rama da mesentérica inferior e a cólica direita é mesentérica superior. Ninguém vai te perguntar isso daí. O rim, ninguém vai te perguntar quanto ela mede. Só você vê a cara, você tem que saber o polo superior do rim, o polo inferior. E outra coisa, pessoal, por favor, escutem que é importante. Tem alguns rins que eu mostrei para o meu grupo, eu sei que se mostrou isso e saiu para vocês no simulado. Tem rim que está direito e esquerdo e está com a vena cava inferior? Sim ou não? Pergunto, lembra ou não? Sim, Tem doutor. ainda a vena renal nela. E aí dá para ver a vena gonadal, pessoal. Eu vi que se perguntou a vena gonadal. E nesses rim está meio alterado, porque a vena gonadal direita tinha que drenar na cava inferior. A esquerda que está drenando na vena renal esquerda. Só que nessas estruturas anatômicas da faculdade, a duas vena gonadal está drenando na vena renal esquerda e direita. Isso se vê em raças negras e algumas raças indígenas. Não errem, por favor, não errem isso daí. Porque dá para confundir com uréter, e não é uréter é um músculo liso. Outro. Aqui, ou a pelve renal, onde é pelvis e onde é uréter, ou aqui é estreita. Uréter depois do polo inferior. Esse é o polo inferior. Depois já é uréter. Aqui é pelvis. Aí é vena e é artéria. Não confundir pelvis renal, né, com uréter. Onde é uréter? Depois do polo inferior. Visualizem o polo inferior. Se está alfinetado aqui, seria uréter. Se está alfinetado no mais grossinho, seria pelvis renal. Eu não perguntaria a fáscia de Surk, essa gerota, é a fáscia externa, é aquela película praticamente que divide. Isso daí quem cobra é a doutora. Isso daqui, pessoal, sim ou sim, se pergunta, isso dá para ver bem na maquete. Então, onde é mais escuro, e se está quem que é o escuro? É a pirâmide, é o lóbulo, é a pirâmide de Malpighi. E entre as pirâmides, onde a corteza se prolonga entre as pirâmides, se chama colunas renal ou colunas de Bertin. A corteza sempre vai ser a mais cor de rosinha, ó. Onde está artérias corticais, ó. Isso é corteza. Quanto mais longe está da minha pirâmide, vai ser corteza. E esse é pirâmide. Depois são cálices menores. A cálice maior dá para ver. Depois da cálice maior é pelvis renal e depois que é ureter. Doutor, Pessoal, alguma dúvida com isso, por favor? Eu queria perguntar. Sim, senhora. Podia repetir? Sem problema. Pirâmide de Malpighi. Qual é o outro? Se pode dizer lóbulo renal. Se pode dizer pirâmide renal também. Está bem, doutora? Ó, aqui nas pirâmides, ó, na prova teórica, a doutora pode perguntar para vocês aqui, ó.
A corteza, onde está a artéria cortical, depois já vai ser microscópica, a artéria aferente, onde está a cápsula de Wolman, onde está o pedícelo, podócito, onde se vai filtrar a sangue. O que vai ser drenado vai sair por veias eferentes, e o que não vai ser drenado já vai no túbulos coletores. Na corteza que existe grama mediana de frona, as pirâmides são para filtrar a urina. Gotitas de urina vai pingando aqui. Até você chegar a urina lá na bexiga, até encher até o certo ml, onde o músculo destrutor vai avisar o sistema nervoso parasimpático. A sensação de diuresis. Então, não é no rim que a gente quer mijar. Então, quando você toma pouca água, é muito devagarzinho até a filtração. Então, vira tipo areia. E essa areia, por hidroxipatita de colesterol, de cálcio, vai virar pedra. E por que dá aquela dor cólica? Porque é tudo músculo que é oco e é músculo liso, a dor vai ser cólica. Então, a dor vai ser renoureteral. E quem também afeta picada de cobra, principalmente de jararaca. E por isso que a jararaca dá priapismo, ereção, em algumas pessoas. Aquela armadeira também dá uma insuficiência renal. Outra coisa, ciprofloxacina, vocês têm que cuidar com o paciente. Quando tu dá, por exemplo, indicação de cipro, e o cara, vou tomar um álcool um pouco. Pode beber de boa, só que pode parar teu rim. Esse medicamento causa paralisia de renal, dá uma insuficiência e dá anasarca. O que significa a palavra anasarca? Inchaço generalizado. Como posso ver quando está a pessoa com problema renal? A edema palpebral. Começar, todo dia está inchado. Então, isso é pirâmide renal, ou pirâmide Malpighi. Corteza é esse daqui, entre as pirâmides. Dá para ver bem isso no cadáver. No rim. Assim mesmo dá para ver bem. Então, vocês não me esqueçam, pessoal. Aqui são a cálice maior, aqui a pelve, até aqui. Depois do polo, que é? Ureter. Não me esqueçam da vena gonadal, direita e esquerda, que há duas veias gonadal na estrutura anatômica que estava na faculdade. Ela drena na vena renal. Aí está a nossa bexiga. Então, a bexiga que a gente tem lá, mais ou menos, isso é a cara posterior. Isso que está lá, aquela grandona. Então, está com esse daqui ainda. Isso é o ureter. Isso daqui é o conduto deferente. Isso é a vesícula seminal. E a próstata está desse jeito. Alfinetado, que é glândula prostática. Vesícula seminal. Conduto deferente, cara posterior da bexiga. Isso dá para ver lá. Esse é o grandão que eu falei para vocês. Tá bom, pessoal? Tá bom? Estão entendendo essa... Beleza, doutor. Beleza, deu para entender. Bueno, essa imagem aí, eu vi que o Dr. Warno, essa é a vagina, tá? Vagina, 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 vagina. E aqui chama, aqui vai terminar útero, aqui é o fundus, aí está o corpo, aí onde está o endométrio. Por que está esse pretinho? Porque é ricamente vascularizada, e aí é onde vai se repitalizar o endométrio. E isso daqui é o coelho cervical, tá? Aí está o ciclo de Tenga. E esse daqui eu vi que ele marcou aqui, cara. Aqui. Então, esse chama saco vaginal ou forno vaginal. A vagina se prolonga. Quando você vê um estupro, por exemplo, essa região Doutor, tá cortando. Calma aí. É muita imagem, Estão me escutando agora? A imagem pra mim tá aparecendo. Você.
Estão escutando bem? Agora sim. Estão Sim, me doutor. escutando, doutores, por favor? Agora sim, mas a explicação se perdeu. Tá bom, vou voltar a explicar. Vou voltar a explicar. Se o pênis, atenda bem, quando ingressa na cúpula vaginal, ele não pode bater diretamente nessa região aqui. Porque aí significa que a glândula de Bartolino, ela não produz uma secreção para lubrificar essa parede interna da vagina. Lembre que a vagina é um órgão interno. Então, você coloca o espéculo e tu vai ver se aqui tem uma hematoma, por mais que o cara é casado e a mulher quer denunciar, se a mulher não está com vontade, de repente, em um momento sexual, não está ativamente sexual, isso vai aparecer como se fosse uma hematoma e o cara vai preso por estupro. E qual é a importância desse saco vaginal? O útero, essa região tem que se posteriorizar e esse saco vaginal tem que se prolongar. Então, o pênis faz esse movimento aqui, não aqui. Então, é importante você entender isto para o momento de realizar uma prova de medicina legal, etc, etc. Então, eu vi que o Dr. Guarno colocou um alfinete aqui, pessoal. Lembra que tem o útero? Vou mostrar. Dessa forma tem o útero lá. E tem um pedacinho desse saco vaginal. Então, aqui é cervix, né? Aqui é o orifício da porta do cervix. É aqui onde, por exemplo, vamos colocar também a importância desse canal aqui, desse daqui. Estão vendo a setinha ou não? Tá ou não? Sim. Bueno, tem mulheres que têm gestação e chega a 2, 3 semanas, máximo 20 semanas, puf, aqui vai criar um tapão e vai sangrar e vai ter perda de aborto espontâneo. E a vezes vai ter a segunda vez de gestação, que é ter, tadinha, filhote, e não pode, ela tem perda. Então, o que essa mulher tem que fazer? O doutor, seja médico geral, ele tem que fazer uma ecografia transvaginal e aqui tem que fazer uma sutura. Quando se faz uma sutura, chama cerclage. Isso daí a teoria a doutora pode perguntar para vocês. Isso chama incompetência cervical. Então, se eu marcar um alfinete aqui é fundos, aqui é corpo, aqui é cuello cervical e aqui é o fundo vaginal. O forno vaginal. Não esqueçam isso. Tem um ligamento, lá tem uma senhora que tem tudo assim mesmo está o útero dela. Tem HPV, vírus do papiloma ovário. Tem um ovário hipertrofado e outro não. Então, pode ser alfinetado ovário, se chama fímbia, dá para ver trompa e dá para ver bem o ligamento redondo daquele útero. Então, não errem. Não errem. E de reprodutor masculino, naquele homem da sala 4, aquele grandão, o escroto chama escroto, bolsa escrotal, e essa pele que recobre a glande chama prepúcio. Bueno, eu entrei no consenso com o doutor, se a gente está aqui, quando está tudo junto, é cordão espermático, testículo, só que se está aqui, essa é a túnica vaginalis. Só que dá para ver o epidídimo também lá. Só epidídimo coloca, não precisa colocar cabeça, corpo. Agora, se está o cordão espermático por separado, é o conduto deferente. Vou explicar para vocês. Atiendan bien, mis hermanos. No índio, na morgue 3, atiendam, meus irmãos. Na morgue 3, no índio, eu dissequei corretamente o lado direito. O cordão espermático, você vai colocar cordão espermático. No índio, eu separei, se está por separado do alfinete, é o conduto deferente. Por favor, não me erre. Dá para ver bem o testículo, dá para ver condutos seminíferos e corpo do epidídimo. Cabeça, perdão. E esse chama RAF de escroto. Vou só explicar para vocês. O músculo cremaster vai dar a continuação a essa lâmina vaginalis. E esse que está perto do escroto chama músculo de Dartus. Qual a importância? Sua doutora pode perguntar isso. No frio, o escroto faz rugas. Essa ruga permite comprimir o testículo e manter uma temperatura de 37 graus Celsius.
Porque senão a célula de Leydig ou Sertoli, ela não vai ter capacidade no interstício de ela produzir testosterona e espermatozoide, é decir, espermatogênese. Por quê? A espermatozoide, uma vez produzido, eles pelos ductos seminíferos, ele vai almacenar dentro do epidídimo, e daí tu que vai no conduto deferente, o espermatozoide para dentro da vesícula seminal. Então, nessa região aqui, onde se faz a vasectomia. E esse orifício inguinal, ele se comunica com o conduto inguinal. Você vê, então, que do abdômen para dentro do escroto, ela tem que descender no homem, cordão espermático e testículo, tá? Não sei se estão me explicando, doutores. Estão entendendo, pessoal, o que eu estou querendo falar para vocês? Essa é só uma teoria. Então, alfinete, se está tudo junto assim, cordão espermático de lado, isso só que eu quero escutar de vocês. Se está separado assim, e não está no cordão, está naquela linha separada, com força, vocês vão me falar conduto deferente. E aqui, nessa imagem, próstata, isso tem aqui. Eu vou mandar uma imagem, por lo menos, da bexiga com a próstata da vesícula. Por lo menos essa imagem eu ajudo do cadáver que eu dissequei. Eu vou mandar para a Ismaeli, e a Ismaeli vai depender dela se ela quer passar para vocês ou não. Isso depende da Ismaeli já, tá? Não de mim. Oh! A força que a Ismaeli tem em cima do grupo é foda, né? Então, isso eu dissequei também. Espera, vamos lá. Este é o cuerpo cavernoso. Esto é esquerdo, esse é direito. Eu não vi em nenhum simulado o povo pedindo o lado do corpo cavernoso. Se eu alfinetar aqui, é cavernoso. Isso é esponjoso. Deus me guarde e me livre. Não coloca uretra. Uretra não dá para ver. Uretra dá para ver onde? Tchau, meu amor de minha vida. Tchau, como tá te vindo? Graças, minha vida. La uretra, pessoal, dá para ver. Lembra aquela bexiga que parece um rato, que parece do Hulk, tudo verdinho lá? Aquela tá sem próstata, tá com a uretra prostática separada. E esse é o cavernoso. E esse daqui tem uma metade de um corpo e tem uma metade de um pênis lá. Esse é quem, pessoal? Cavernoso. Isso é para preencher sangue. Vocês, quando vão fazer... vamos colocar aqui que o camarada tomou Viagra. Ou teve... tomou demais Viagra e teve um refluxo de sangue. E não consegue sair. Isso chama priapismo. Ou um veneno de aranha, armadeira, o crótalos, que é cascavel, ou botro, que é da jararaca. Isso faz encher sangue aqui e não ter retrocesso. E começa a produzir um inchaço, uma dor terrível que pode amputar o pênis por necrose. Então, o procedimento se faz por cima do pênis. Então, são dois cavernosos. E o esponjoso é justamente para a passagem da uretra. Então, você não vai colocar uma agulha aí, vai dar trauma. Então, por favor, meus amigos, não confundir. Isso daqui dá para ver bem no cadáver, tá? Aí a malignidade para vocês. Eu não sei se estão me entendendo até aqui. Esperem um pouquinho aí. Não saia um pouquinho. Vou ver se eu tenho uma imagem aqui legal. De base, essas coisas, eu já não preparei, pessoal, porque sobrecarregou demais. Então, esses forames, estudem já coisas curtas. De mandíbula, rama, o músculo, tudo é direito. O olho, escutem bem. O olho só dá para ver e a gente vai cobrar na maquete direita. Tudo são direito. Esclerótica, córnea. Estudem essas coisas aí, pessoal. O músculo que dá para ver bem é o cigomático maior, masseteiro. E o que eu tenho, não vou mandar também. Só que vocês têm que... Estudem daquela mandíbula separada, tiroide lateral e medial. Tá bom, pessoal? Doutor, você pode repetir? Estudem, calma aí. Vocês estão com calma ou não estão com calma? Se estão nervosos, quem perde é vocês. Calma aí. Não está nervoso? Calma, doutor. Calma. Todo mundo calmo. Calma. Eu posso confiar.
Bueno, vocês sabem que sistema nervoso vai sair. Sistema nervoso nada mais se vai cobrar lóbulo del cerebro. Derecho, se é, por exemplo, frontal, lóbulo frontal, lado direito. Lóbulo parietal, mais ou menos, por baixo de cada osso está o lóbulo cerebral. Se está por baixo do lóbulo parietal, é lóbulo parietal, cerebro direito e esquerdo. Se é lóbulo occipital, se é cerebelo, essas coisas, pessoal. Não me errem essas coisas. Aí eu estou vendo aqui a imagem, tem uma mandíbula com músculo, que está bem por cima, é o pitilingoideo, se não me equivoco, é lateral, e tem o pitilingoideo medial. Não esquecem. Deixa eu mandar um pouquinho para vocês, calma aí. Eu não sei como dá. Ó, conseguiram... Calma aí. Visualização única que eu mandar. Ó, vocês conseguiram... Abre um pouquinho aí o aulão de vocês. Tá vendo ou não? Já vou apagar de novo essas imagens. Sim ou não? Não estou vendo nada. Não, abre aí no teu WhatsApp, pô. Peraí. Daquele que vocês formaram de aulão. Peraí, professor, que tá abaixando. Eu já vou apagar já. Tô nervoso. Vê aí, por favor. Tem que ver aí. A imagem aí. Bueno, já mandaram ou não? Pessoal, por favor. Eu já isso vi, pode já. me complicar feio. Sim. Bueno, aí tá da maquete. Esses são lábios maiores da vulva. Aí já está o sistema nervoso. Estudem tronco encefálico, as partes, pessoal. Estuda a dura madre, que dá para ver aracnoide, é meio difícil. Dá para ver o seno sagital superior. Aí está o rim, a vena cava inferior e as gonadais, pessoal. Tá bom? E aí está a próstata com o conduto deferente e a vesícula seminal. Onde está entrando, estão vendo? Estão seguindo a imagem ou não? Sim, estão seguindo aqui, doutor. Bueno, aí está o conduto deferente entrando na vesícula seminal para logo ser uretra prostática. Tá bom? Estou Tá. eliminando de novo já. Já eliminei. Então, pessoal, onde apareceu aí, escutem bem aí, onde apareceu aquela próstata, então é glândula prostática, vesícula seminal e conduto deferente. Tá de boa aí ou não? Tá. Agora, onde está aquele rim com a vena cava inferior, a vena renais? Lembre que aí está, na vena renal esquerda está a gonadal e dá para ver a gonadal direita drenando na vena renal. Aí você vai estudar dura madre. Pessoal, tem uma calotinha que tem seno sigmoide da dura madre. Tem um seno sagital superior. Não erre isso. Desculpa, seno sagital superior. E você vai colocar aí onde eu coloquei naquela maquete o número 30 daquela hora. Isso é lábio maiores de la vulva. Não é para errar essas coisas, por favor. Tá de boa, doutores? Estou tentando ajudar o máximo possível você. Então, meus irmãos. Nossa, professor, o senhor é um pai. Ó, meus irmãos. Aqui eu tenho uma imagem onde a gente marcou músculo masseteiro. Naquela mandíbula, por separado, está o pitilingoide medial e lateral. A gente
colocou também sutura sagital superior, suturas coronais, essas coisas, pessoal, vocês têm que estudar. O del cerebro, sim ou sim, a gente vai perguntar. Sistema nervoso, filum terminal, médula espinal. Aí tá, às vezes eu posso colocar médula, mas médula quê? Ô, prof, Essas coisas sobre o vocês têm- olho. O olho vai cair? vai estar na maquete. Na maquete. Então, vocês têm que estudar a... Como eu vou te falar? É a córnea e a esclerótida, não é? A esclera. E depois vai estar a parte vascular. A vascular dá para ver quem que dá para ver bem lá. Aquele pretinho coroides e... Não lembro mais quem que era outro. A retina dá para ver bem também. Aquele amarelo era qual? Esse era a retina. O preto era a coroides. O amarelo é a retina. Estudem bem sobre a maquete. Tá bom, doutor. Só um pouquinho. Tá de boa? Tá de boa, doutor. Isso que eu posso fazer por vocês, meus queridos. Não passei mais esses foramen. São muitas... Essas coisas já é demais, já é muita coisa. Já não dá para aguentar tudo o slide aí. Se quiser, eu não sei se eu tenho uns materiais, mas eu vou tentar. Eu vou passar agora os materiais para Ismael, esse daqui, e esse de... Alguns materiais que eu tenho de crânio. Pode ser? Vai ajudar muito vocês. Vou Aí ajuda passar bastante. Pode ser. Ajuda os materiais bastante. que eu Isso é posso bom. perguntar, vou passar. Tá bom? Ai, obrigada, Feliz doutor. sábado para Beleza, vocês. doutor. Bora Beleza. beber um whisky agora lá na... Como chama? A festa No junina. CP. Bora que a noite tá uma criança ainda, tá? Valeu, pessoal. Aquele abraço. Deus abençoe vocês. Um abraço, doutor. 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 Graças. Tchau. Tchau, doutor. Tchau, Então, doutor. Muitas eu tenho que graças. vazar agora já, pessoal. Deus abençoe, tá? Tá bom demais já por hoje.